Bom dia, pessoal. Estou começando esse vídeo aqui no canal, um canal novo, que eu resolvi falar sobre algumas coisas interessantes, sustentabilidade. E a ideia do canal é a gente colocar ideias, porque parte de cada um a gente vê que realmente a gente está sofrendo as consequências do aquecimento global. Mas o que cada um tem ideia, né? Sabe, pegar as ideias, né? Então a ideia do canal é colocar as ideias mais malucas que seja, mas que se saia de cada um. Todos nós temos parte nisso, todos nós somos responsáveis, mas qual a ideia? O que você tem em mente que poderia melhorar? Por mais que seja louca, a ideia do canal é que você descreva embaixo, né? Qual a sua ideia, maluca? E aí eu vou colocar, vou comentar e vou trazer essa ideia. Para começar, eu vou dar uma ideia minha, né? Maluca, que eu falei, a ideia do canal é isso, é a gente pegar a ideia de cada um. O que você tem de ideia que poderia melhorar? E quem sabe, com o aumento do pessoal se inscrevendo e dando like, a gente consegue levar essas ideias para frente, né? Para que de repente uma autoridade ou alguém possa pegar essa ideia junto com a pessoa que deu a ideia e desenvolver essa ideia. Porque assim, nós somos a parte principal, né? A gente não pode ficar só dependendo, às vezes, do governo ou de outros fazerem. O que nós podemos fazer? Dá ideia maluca, vamos ver. De repente, essa sua ideia pode ajudar uma empresa ou um governo municipal, estadual, a fazer algo, né? Vamos dar a nossa ideia. Então a ideia do canal, eu peço que vocês ajudem para que essas ideias venham, né, crescer no YouTube e sejam vistas, porque de repente a sua ideia pode resolver um problema ambiental, né? E a ideia do canal é ouvir você. Você, qual é a sua ideia? Então eu vou dar algumas ideias minhas para incentivar. Por exemplo, a minha ideia, maluca que seja, por que não trazer os carros chineses usados elétricos que estão abandonados na China? Pô, assim, mas você tá louco? A ideia é essa mesmo, a gente pensar, vamos colocar objeções, vamos pensar ambiental. Vamos ser pessoas, cérebros ambientais. Vamos criar cérebros ambientais. Por mais maluco que seja. Se não for, pelo menos vai ser engraçado. Mas eu acredito que muita gente tem ideias boas, que pode sim ser aproveitado. Então por isso é a ideia do canal. Então essa é a minha ideia que parte dos carros elétricos usados, porque eu já vi vários vídeos de pessoal que moram na China, e eu vou colocar aqui imagem dos pátios, tem um monte de carros chineses parado, elétrico lá na China, que eles não sabem o que fazer. Será que não compensa, por exemplo, trazer esses carros para o Brasil? Ah, mas são carros usados. Mas tem carros lá muito bons. E lá, pelo que eu vi, a média é de 5 anos. Hoje um carro aqui no Brasil roda 15 anos. Tá bom, que seja, você vai rodar já usado 10 anos. E os chineses, eles cuidam muito bem dos carros, não são que nem os brasileiros. Eles cuidam muito bem. Então os carros usados lá são muito cuidados, tem muito valorização. Então, qual seria essa ideia? De vocês talvez mandarem, né, as ideias, e a minha ideia é essa de trazer. Será que compensa? Não sei se compensa. De repente, será que de repente mesmo os carros usados chineses, imagina, ser muito mais barato, às vezes mais barato que os carros a combustão no Brasil? Será que a gente não vai fazer com de repente os carros elétricos novos venham a cair no Brasil? Ou os carros a combustão? Não sei, não sei. É uma ideia. De repente compensa para o governo chinês enviar esses carros para o Brasil. A gente abrir concessionário de carros usados aqui no Brasil, né? Quem sabe?
essa é uma ideia, eu não tenho condições, mas eu já fiquei pensando, eu vi lá uns vídeos do pessoal com carros muito bons, de 5 anos, porque depois de 5 anos eles têm que trocar a frota, e esses carros ficam parados, e aqui a gente pode mudar totalmente, colocar esses carros aqui para a gente usar. Ah, mas aí depois, em outro vídeo, eu quero falar também sobre ideias de descarte, porque aí a gente vai ter o problema de descarte de bateria. Sim, colocar tudo isso na balança, mas é uma ideia. Quem sabe de uma semente a gente começa a brotar. Eu acredito que talvez, se compensar trazer esses carros, a gente já começa já implementar o carro elétrico no Brasil, que seja usado. A BYD está trazendo a fábrica. Será que ela não pode trazer esses carros usados dela que está parado lá e a gente começar a comercializar? Sei que para muitos vai ser um incômodo, porque talvez seja muito mais barato e assim a gente puxa o valor do carro elétrico no Brasil novo mais para baixo, né? Até os carros a combustão, né? É uma ideia, porque assim é uma semente que a gente joga, por mais a gente vai aqui debater, eu quero debater com vocês as ideias mais doidas, é isso, e a gente fazer esse negócio, dessas ideias ir para cima, porque de repente você tem uma ideia, por mais ilógica que ela seja, ela pode ter algum fundamento. Então, assim, eu quero que vocês participem e dê ideias, né? Porque parte de cada um, né? E colocar ideias. Quem sabe nossas ideias de cada um, eu vou ler a ideia de cada um nos próximos vídeos. Eu vou escolher algumas e vou ler e vou colocar aí. Aí a gente vai comentar. Legal. Não, não é. Aí outras pessoas que estiverem aqui, cientistas, pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado, dê um comentário sobre essas ideias.